movimento estudantil em Goiás foi fundamental na conquista de direitos sociais, como aconteceu na época da ditadura militar. Contou com a participação de jovens que se tornariam nomes expressivos da política. O documentário Colegas, Companheiros e Camaradas, de minha autoria, conta um pouco dessa história. Assista agora na TV Alego. Os estudantes sempre tiveram uma participação expressiva nas lutas sociais e democráticas no Brasil. Primeiro na campanha abolicionista, depois durante a Coluna Prestes, assim como na Revolução de 30, no PUT do Partido Comunista Brasileiro em 35, na luta contra o Estado Novo de 37 a 45, pela democratização do país após o fim da Segunda Guerra Mundial, na campanha O Petróleo é Nosso ao lado de Getúlio Vargas. Em 1959, em Goiânia, os estudantes saíram às ruas e foram reprimidos duramente, daí o lançamento do jornal 5 de Março, fundado pelo jornalista Batista Custódio dos Santos. Onde estão os estudantes de Goiás? Os estudantes de Goiás, levanta a mão! Goiânia, a juventude frequentava, não tinha o FUT na época, que é o vai e vem na Avenida Goiás, que era da Rua 6 e até o Cine Casa Branca, que era na Rua 8. Então as moças iam, passeavam na rua das boas e honradas famílias, e os rapazes ficavam na calçada vendo passar, e aí podia ter um contato ou outro. Frequentavam muito cinema, né? O Goiânia tinha poucas casas de cinema, que era o Cine Goiás, o Cine Santa Maria, o Cine Casa Branca e, se eu não me engano, um ou outro. Em Campinas tinha o Cine Campinas. Campinas tinha a mesma repetição do futebol, então, e bares e tinha movimento teatral. Goiânia, por incrível que pareça, naquela época tinha o Otavinho Arantes, que é um dos mais interessantes, o João Benho, o João Neda também, o João Neda que hoje também fazia peça de teatro. No Liceu tinha um teatro, o Liceu do Goiânia tinha um teatro. Eu, por exemplo, fui presidente do Grêmio Feira de Bulhões, a gente tinha um teatro. E eu, inclusive, participei de muitas peças como ator. No Liceu de Goiânia, nós tivemos então toda uma militância. Ao lado, o estímulo que nós tínhamos na igreja de uma juventude que trabalhava a questão social, de visita à favela, que trabalhava a questão, estava em voga e nós militamos na questão da alfabetização de jovens e adultos. Nós tínhamos grupo, nós estudávamos no liceu e atuávamos nos bairros de Goiânia em movimento de alfabetização. Então, e terceiro, um compromisso político Brasil. Na época, estava debatendo esquerda e direita no Brasil,
movimento nacionalista, o movimento conservador. O Liceu era muito importante na época, ultrapassava, lembrar alguns personagens que passaram pelo Liceu, Pedro Wilson, Leon Albernaz, o Iris, já falei, o Ronaldo Jardim, Henrique Meirelles, enfim, o Liceu era um polo de atração do ponto de vista dos valores da época e também da situação política, porque a Goiânia era muito limitada, o movimento estudantil tinha um papel além do que ele realmente pudesse representar. Não tinha classe operária, era funcionário público, alguns comerciantes, Goiânia era limitado. Então, a gente tinha esse papel de destaque muito grande e eu acho que isso foi dando ao movimento estudantil uma característica de certa representação na sociedade. E também no Liceu tinha uma particularidade interessante, que tinham partidos estudantis que disputavam a eleição do Grêmio. Tanto que no período anterior à presidência do meu irmão, o presidente era o Iris Rezende. Enfim, o movimento estudantil era um patamar que tinha que se passar por ele. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, vou te dar uma ideia, que eu fui presidente da UJ depois, isso aqui é uma greve geral contra aumento de colégios. Nós tínhamos, por exemplo, aumento de anuidade escolar. Aumento de teatro, ingresso de cinema, passagem de ônibus, tudo tinha que passar conosco. O movimento estudantil era muito fácil, se não fosse discutido, a gente decretava greve. Enquanto não negociava conosco, não tinha como funcionar. Fechava os colégios principais, fechava Atendeu, fechava Santa Clara, fechava os colégios governamentais, ou seja, oficiais, e os colégios privados. Então, isso era a cidade de Goiânia na época. Que o Castelinho funcionava como a casa do estudante. Tinha restaurante para o estudante, pagava quase nada, só para os estudantes. Tinha alojamentos para os estudantes que vinham estudar do interior, eles vinham para cá, eles vinham estudar. O Castelinho era ali, nessa área vaga aqui. Mas quando a ditadura veio, era um prédio, arte nouveau, uma espécie de arte bem definida, então tomou o apelido de Castelinho. Com a chegada da ditadura, esse prédio foi demolido, porque ele simbolizava o movimento estudantil, que era muito forte e que fazia oposição à ditadura. Porque a URGS era a entidade estudantil mais forte, porque havia muito pouco estudantes universitários naquela época. Então o conjunto, a massa que formava a movimentação permanente, ativa, nos grandes momentos do movimento estudantil, era formado pelos estudantes secundaristas. Aqui, onde foi posteriormente instalado o dormitório, era uma boate, chamava Boate Lago da Rosa. Era uma boate chique para a época, frequentada pela elite aí. E ela sofreu um acidente, um ônibus entrou aqui e ela foi fechada. Quando a URGS recebeu a propriedade, nós encontramos aqui uma adega formidável, uma adega que tinha muita bebida estrangeira, vinhos, uísque, conhaques, quase tudo importado. Então, durante aí um período, aí, uns 2 anos praticamente, a estudantada ficou abastecida do melhor possível que tinha das bebidas importadas, alcoólicas, principalmente de origem europeia. Aí veio a eleição de 60, que foi marcada entre um discurso moralista e conservador do Jânio Quadros, uma campanha contra a JK, cujo símbolo, inclusive, do Jânio era uma vassoura para varrer a corrupção no Brasil. Do outro lado, a candidatura do Marechal Lott,
né, que espelhava o grupo do Exército mais nacionalista, o grupo mais democrático. Goiás, então, estava em efervescência. O governo do Mauro Borges era um governo nacionalista, democrático, reformista, criou uma série de situações novas, chamou o pessoal de esquerda para participar do governo, coisa que antes não acontecia. Vieram gente da Fundação de Getúlio Vargas, outras correntes políticas apareceram em Goiás, que era a Polop, depois era o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, tinha mais outras correntes que atuavam aqui, então, e a direita era muito organizada também, né? Aqui tinha muita resistência de direita, que vinha do mundo rural, das organizações ligadas ao mundo rural, como tinha também o sindicato, que estava sendo Liga Camponesa, que o partido e o próprio governo do Mauro incentivava a criar os sindicatos rurais, e fazer sindicato rural naquela época era um horror. Os fazendeiros, a liderança fazendeira, não aceitava hipótese nenhuma. Aquele era o máximo da subversão. Nesse clima do governo do Mauro, nesse clima de ligas camponesas, de sindicato, do movimento estudantil muito ativo, é que a gente atuava. E na continuidade eu vou para o Rio de Janeiro, prestar o vestibular na Universidade Católica do Rio, e aí continuo na JUC, que era a Ação Católica Universitária. E nesse ínterim, a JUC assumiu o controle de vários centros acadêmicos da universidade. E eu terminei sendo eleito presidente do DCE da Universidade Católica. E eu, então, presidente do DCE quando Cuba é invadida. E nós, então, fazemos uma nota oficial denunciando a invasão de Cuba e responsabilizando o imperialismo norte-americano. Isso tem uma brutal repercussão, saiu na primeira página, manchete principal do Jornal do Brasil, na época, exatamente porque foi uma surpresa o DCE da Universidade Católica se manifestar dessa forma. A direita, então, na universidade, se mobiliza para me depor da presidência do diretório do DCE. Porque Cuba era algo assim, romântico, algo que parecia que era um caminho para a América Latina e que aquilo ia ser uma espécie de marco e de soluções nacionalistas, revolucionárias para os graves, insolúveis problemas da América Latina na época e que continua até hoje. Bom, pouco depois da minha eleição como presidente da UNE, né, eu vou a Brasília para visitar o então presidente, que era Jânio Quadros. E chego na sala do presidente, na antessala, tinham 3 ministros militares para falar com o presidente Jânio. E ele recebeu o presidente da UNE e deixou de receber os ministros militares. É claro que aquilo ali já estava configurado a crise militar que vai redundar 3 dias depois na renúncia do presidente Jânio Quadros. Quando nós começamos estavam desenvolvendo a Univolante, o jornal O Globo estampava em manchetes: a Uni desenvolve a comunização do país. Não é? Agora, isso também, por um lado, quer dizer, setores conservadores ficavam assolados contra a Uni, mas a juventude se mobilizava. E na medida em que nós íamos, digamos assim, evoluindo para Nordeste e Norte do Brasil, quer dizer, a repercussão do movimento estudantil era impressionante. Em algumas cidades, por exemplo, como Salvador, nós fizemos manifestação, assim, reuniões com 5.000 estudantes. Então eu, dando mais atenção à mobilização política, o Betinho mais aqui organizando a ação popular. De tal forma que quando termina a Univolante, nós temos um movimento estudantil extremamente consolidado, tanto que isso vai se projetar para depois do golpe militar. Inclusive é o que explica que durante anos seguidos a Ação Popular teve hegemonia e hoje o PCdoB tem hegemonia do movimento estudantil, tanto universitário como secundarista. Por quê? Porque a Ação Popular se incorporou ao PCdoB e trouxe esse patrimônio para o PCdoB. Então isso vem lá desse processo todo. Então, com o PCdoB, a gente já partiu para uma série de confrontos outros também, né? De confronto nessa área, e criou-se o clima nacional do movimento. Era o governo do João Goulart, o governo reformista, que a história é que diz, né? Houve toda uma tentativa das chamadas reformas de base no país inteiro, que era a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma previdenciária, e uma série de propostas de mudança dentro da estrutura capitalista do país e que não era aceito.
e culminou com toda essa situação de lutas das diversas tendências, né? Direita, esquerda. A direita organizou, com o apoio da igreja na época, as grandes passeatas pela pátria, pela família e etc. e tal, em várias regiões. Bom, conclusão é que criou-se o clima para um golpe de Estado no país. O golpe veio e triunfou. O golpe triunfou e aí nós vamos conhecer um período chamado período de chumbo, período da ditadura militar, que durou mais de 20 anos. Com o golpe de 31 de março de 1964, os estudantes partem para a defensiva, ao mesmo tempo que deflagram lutas em 65 e 66, que culminam com as grandes manifestações de 68, no Brasil, em Goiás e, sobretudo, em Goiânia. E eu eu entrei no movimento estudantil na universidade, no momento em que houve o golpe de Estado. Nesse momento, inclusive, as entidades estudantis denunciaram esse golpe, em Goiás, em Brasília, em todo mundo. E a UNE foi uma das entidades que mais resistiram, ao golpe militar. Nacional dos Estudantes, mocidade brasileira. Então isso significa que a UNE passou a ser alvo da ditadura. Então, quando vem o golpe militar, evidentemente o movimento estudantil passa a ser alvo. A sede da UNE é queimada, aí eu já não estava mais, eu terminei minha gestão, veio logo depois de mim o Vinícius Caldeira Brant, logo depois veio o Serra, foi exatamente o presidente que participou do comício na Central do Brasil, e foi o período em que houve o golpe militar. Eu fui preso logo no primeiro momento, fui torturado aqui no quartel do Exército, aqui, que era o 10º BC, para falar das minhas atividades políticas, e queria que eu denunciasse o Mauro Borges como as guerrilhas, por tudo que eu estava ligado, era o mal que estava atrás, eles precisavam criar uma pantomima para justificar derrubar o Mauro Borges, e o Exército depois me pegou, quando o Exército interviu em Goiás, eu fui levado para o quartel aqui para ser torturado, fui torturado, muitos outros foram torturados aqui em Goiás. Você estava com quantos anos? Eu devia ter, em 64, eu tinha 25 anos. Então a UNE passou a clandestinidade, ela continuava a luta contra a ditadura, e aí reunia na UNE as forças políticas que estavam à direita e à esquerda, mas aí a hegemonia da esquerda foi muito forte e a direita começou a atuar na universidade no sentido de manter o status quo. Aí teve o 477, teve o relatório Meira-Matos, teve o relatório Rockefeller, que foram relatórios sobre a situação estudantil da América Latina e do Brasil, e que ajudou o governo militar a editar atos de expulsão, de fechar as entidades estudantis e de expulsão dos estudantes comprometidos com a luta contra a ditadura na universidade. E as lutas de 68 se desenvolveram, culminaram com a decretação do ato institucional número 5, o AI-5, depois com o fechamento do regime, com a posse de Garrastazu Médici, os estudantes sem poder se manifestarem, organizam a resistência, tanto pacífica ou partem para a luta armada. E estudantes goianos tiveram participação específica, fundamental nesse processo. Nos anos 60 fui líder estudantil, então presidente da Confederação Goiana de Estudantes. Nessa época eu militava na Ação Popular, que era um movimento, digamos, que aglomerava um certo número de estudantes. Jaime Machado, Alain Pimentel, Marco Antônio Della Corte, Olga Pimentel, o Mirim, Marco Antônio Dias, que morreu, foi assassinado, torturado, assassinado. O Onestino Monteiro Guimarães, depois foi presidente da UNE. Então, mais ou menos, você tinha 10 figuras do movimento estudantil de proa, naquela época, dos anos 68. Mas, na verdade, o movimento estudantil de Goiás, nos anos 60, era dominado essencialmente pelos secundaristas.
não pelos universitários. E naquele momento, eu como estudante, fui várias vezes preso, torturado e fui condenado pela justiça militar, de Juiz de Fora. Tive vários processos, dentre eles uma pena de confinamento. E saí da ação popular naquele momento, em 1969, 70, e me ingressei na outra organização armada, naquele momento que nós jogávamos, que já era outro momento histórico, que a ação popular já não correspondia então à nossa expectativa. Essa organização era VAR Palmares, do qual fazia parte várias personalidades do mundo político que hoje estão no governo e do qual fazia parte inclusive a atual presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff. Eu, quando estive preso, fui preso 2 vezes, e nós fomos violentamente torturados, eu, o Haroldo, a Elza Monerá, fomos violentamente torturados. Naquele processo nós chamava de aparelho, né? Se você chegar em casa, X horas, por exemplo, 10 horas da noite. Se você não chegasse até aquela hora, você dava um período de 15 minutos. Você morava com mais 2 pessoas. Se você chegasse se você não chegasse até 10h15, as pessoas que estavam em casa tinham que abandonar a casa. Significava que você tinha sido preso. E eu vivia no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e então, naquele momento, eu passava como se fosse mineiro. Eu tinha um documento, meu nome era José Carlos, e tinha um documento falso, e tinha uma festa dos estivadores ali daquela região, da filha deles de 15 anos. E você não podia beber, você não podia ter você tinha uma vida muito casta ali naquela região e tal. Uma vida de clandestinidade mesmo. E eu fui para uma festa lá dos estivadores, que não podia deixar de ir, porque você tinha que fazer uma vida absolutamente normal. Só que eu bebi uma caipirinha. E a caipirinha subiu para a cabeça. E eu perdi completamente a noção do tempo e fiquei de porre, e depois tomei outra caipirinha. E nisso apareceu lá uma mulata muito bonita, e dancei, bebi, mofarra, melhor namoro com essa mulata, que é muito tempo que eu não estava namorando com ninguém, estava na clandestinidade, e foi uma noite de amor maravilhosa. E acordei 6 horas da manhã imaginando que eu tinha traído a revolução, tinha traído a pátria, tinha traído todo mundo, imaginando que meus companheiros, o que ia acontecer com meus companheiros lá do aparelho. E vesti a roupa e saí correndo. Quando eu saí correndo, eu vi tropa da polícia, do exército passando, e eu correndo, né, para chegar onde da minha casa, falei assim, traí a revolução, traí a pátria, traí tudo. E a minha casa onde eu morava estava cercada. E o tiroteio estava cantando lá na minha casa, o pessoal que estava dentro de casa estava respondendo ao tiroteio da polícia do exército. Meus colegas morreram todos que estavam dentro da casa. E depois que eu fiquei sabendo que a polícia só estava esperando eu chegar para invadir a casa. Porque um companheiro, nós éramos 4, estavam 2 dentro da casa, tinha sido preso e entregue o local. Ou seja, eu fui salvo pelo amor. Aí eu fiquei preso, fiquei quase um ano preso. Naquela época tinha habeas corpus, eu saí por habeas corpus, eu estava ligado ao PCdoB, eu fui para a clandestinidade. Eu fui para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, depois eu fui clandestinamente para a China. Para a China para fazer curso político, curso de militar, enfim, uma preparação política. Tinha começado grupos que iam permanentemente, como iam também para a União Soviética, isso fazia parte do movimento comunista internacional. Nesse período, né, teve uma influência muito grande na repressão, quando veio a ideia da guerrilha do Araguaia, que a repressão não foi só no Araguaia, a repressão foi também em todo o Brasil, porque às vezes a repressão verificava que tinha grupos que apoiavam e outros não apoiavam, mas para ele todo mundo era subversivo. Inclusive na época que eu respondia vários IPMs aqui em
em Goiás, em Brasília e em São Paulo. Inquérito policial militar. Aí o cara perguntou o que eu fazia, eu falei que fazia sociologia. Eu falei, a sociologia é comunismo. Eu disse, não, é sociologia, estudo comunismo, capitalismo e tal. Não, é a mesma coisa, aqui no Brasil, sociologia é subversiva. E você naquela época fazia sociologia, né? E era um curso não reconhecido, uma profissão não reconhecida, né? E eu optei por sociologia, podia ter optado por direito. Onestino Guimarães foi presidente da União Nacional dos Estudantes, nasceu em Itaberaí, estudou geologia na UNB, foi assassinado e seu corpo desapareceu em outubro de 1973. Paulo de Tarso Celestino, estudante de Direito, foi preso, torturado, teria sido visto na Casa de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e desde então encontra-se desaparecido. Marcos Antônio Dias Batista, meu irmão, com apenas 15 anos de idade, foi preso, torturado e o seu corpo até hoje encontra-se desaparecido. Ele sumiu em maio de 1970. Além desses, é preciso citar também Ismael Silva de Jesus, que foi funcionário do jornal 5 de Março, que depois gerou o Diário da Manhã, era membro do Partido Comunista Brasileiro, que não participava da luta armada, adotou uma estratégia de luta pacífica contra o regime militar e foi encontrado morto em 1972, no 42º BIM, em Goiânia. A versão oficial foi de suicídio, mas tecnicamente, naquela posição em que ele foi encontrado, o suicídio era impossível. E fotos depois encontradas pelo Tortura Nunca Mais em Goiânia mostram a farsa da versão da ditadura militar. Além disso, temos que citar Maria Augusta Tomás, uma guerrilheira linda que sequestrou um avião em 1969, no dia 4 de novembro, em Buenos Aires, no aeroporto de Ezeiza, desviou para Cuba, fez treinamento na ilha de Fidel Castro, de guerrilha, retornou clandestinamente ao Brasil, organizou o MOLIP, Movimento de Libertação Popular, atacou o consulado da Bolívia, soltou bomba na ESP, participou de ações armadas e, ao mesmo tempo que tentava organizar operários e estudantes, deslocou-se para Goiás. Goiás era um foco importante para as organizações de esquerda armada que queriam deflagrar a guerrilha rural. Ela foi assassinada dia 17 de maio de 1973, na fazenda Rio Doce, localizada entre os municípios de Rio Verde e Jataí. Então, a primeira lembrança que tenho é em 1974, ali tinha na faixa de 15 anos, quando eu e outros colegas fazíamos ali pichações, inscrições dentro da escola. Era uma luta muito acirrada que tinha naquele tempo. Eu tenho boas lembranças dos anos 80, do finalzinho dos anos 70, a reconstrução, a abertura política, a reconstrução da UNE. Eu tenho boas lembranças, mas não tenho menor saudade daquele período. E nós começamos a reorganizar os centros acadêmicos de base. Cada curso, um centro acadêmico, que foi um movimento importante na luta da democratização, da anistia. Aí, como professor, ingressei também na luta da anistia, fui um dos fundadores e segundo e último presidente do Comitê da Anistia Goiana e participei da luta nacional dos anos 77, 78, 79. Eu vou recordar aqui um momento de 79. Nós fomos buscar o Tarzan de Castro no aeroporto, que veio do exílio, na maior boa fé.
E eu me lembro bem que nós erguemos lá o Tarzan de Castro, né? A gente nem sabia direito que era o Tarzan de Castro, era verdade. O povo mais adulto nos levou e tal. Participei do Congresso de Reconstrução da UNE em 79 e no ano seguinte, em 80, fui eleito vice-presidente da UNE, responsável aqui pela região centro-oeste. Percorri o Brasil inteiro, vários estados, várias cidades, na mobilização, na luta dos estudantes, procurando conquistar a legalização da UNE. A UNE reúne futuro e tradição. A UNE é união. Eu sempre fiz parte do Cineclube Antônio das Mortes, eu nunca militei. E naquele momento, além da gente do Cineclube enfrentar a Polícia Federal, a polícia de uma maneira geral, imagina, todo filme nós tínhamos que levar com o nosso equipamento aqui na Polícia Federal, na Praça Universitária. Aqueles sujeitos ignorantes da Polícia Federal tinham que ver nosso filme sem saber nada do que se tratava. Você imagina um filme do Rossellini. Os caras achavam que era filme americano, e tinha um senhor metido a escritor, que eu não me lembro o nome dele, então a gente ficava a tarde inteira, muitas vezes nós levávamos a nossa bolacha para lanchar. Então, nós passávamos por isso, e ao mesmo tempo, nós tínhamos que nos sujeitar às patrulhas ideológicas do movimento estudantil militante. Então, aquele momento, ele teve esses dois lados. Um lado obscuro, da ditadura militar, difícil, horrível, mas tinha também a falta de informação e ignorância da esquerda, ou parte da esquerda, e por isso eu penso que eu, logo da segunda geração do Cineclube, eu fui procurar outro caminho. E ao mesmo tempo a gente lutava pelos mortos desaparecidos, ou seja, já naquela época a gente tinha uma luta para saber onde estava Marco Antônio, onde estava Divino Gomes, onde estava Zé Porfírio, onde estava Paulo Celestino, onde estava Nestino, onde estava Helenira, onde estava muitos dos 140 mortos ainda que nós temos na história brasileira, que ainda não foram localizados seus corpos. A equipe do médico legista Fortunato Palhares começou o trabalho por volta das 7 da manhã do sábado. Foram abertas 7 sepulturas e exumadas 27 ossadas do cemitério Parque. Os peritos constataram que o material encontrado nas sepulturas corresponde ao que diz o registro do cemitério, mas eles não encontraram em nenhuma das ossadas indícios que pudessem levar à identificação do líder estudantil Marco Antônio Dias Batista, desaparecido em abril de 1970. Mas essa decepção em 21 anos, ela não vai nos desanimar, não. A gente vai continuar, porque a gente acha agora que a última esperança que resta é o grande combate pelo resgate das fichas do antigo DOPS goiano. Onde estão os estudantes de Goiás? Os estudantes de Goiás, levanta a mão! Os estudantes de Goiás! Essa força viva da nação! Havia um ideal, né, da juventude desse período, ainda durante a vigência do regime militar no Brasil, primeiro de buscar a redemocratização do país, a liberdade democrática, a melhoria da qualidade do ensino nas universidades, e havia também um comprometimento da liderança do movimento estudantil de buscar uma sociedade mais justa, igualitária, que naquele período a gente identificava ainda com um projeto de uma sociedade socialista. Com o passar dos anos, o que ocorreu foi que as pessoas de esquerda daquela época, que tinham um certo preparo intelectual, militantes, esses seguiram um caminho de mau discernimento, na minha opinião. Dorival Belém, por exemplo, que é um dos fundadores do Cineclube, para mim, é um dos grandes nomes da esquerda em Goiás, porque ele é esquerda na teoria e na prática profunda.
dentro do campo da medicina e do campo do cinema, Lourival Belém. Enfim, todo esse movimento de redemocratização do Brasil foi intensamente vivido pelos estudantes. A minha geração é a geração que lutava por liberdade, cujo grande sonho era construir um país democrático, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. E justamente por isso é que as grandes bandeiras socialistas tiveram uma grande força entre a juventude dessa época. Então nós fomos uma juventude socialista, uma juventude de luta democrática e de construção de um Brasil novo. Estudantes, negros, trabalhadores, índios, donas de casa, todo o grande povo brasileiro, diretas já, saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Todo mundo. Agora, dentro dessas grandes lutas nacionais, nós travamos lutas específicas. Uma luta que marcou muito a minha vivência no movimento estudantil em Goiás foi a luta pelo meio passe nos ônibus, o meio passe estudantil. Nós pulamos catraca, foi um movimento que durou 2 meses, intenso, 1000 estudantes pulavam catraca todos os dias, muitos indo para a delegacia de polícia praticamente todos os dias, e esse movimento resultou numa negociação com o governo, onde a meia entrada, o meio passe foi conquistado e depois a meia entrada também em cinemas, teatros, shows, espetáculos circenses, enfim. Passado tudo isso, a gente olha para trás, a gente tem uma ideia assim que parece que nós tínhamos já uma certa lucidez naquele momento, mesmo com certo deboche e mesmo com uma visão de mundo que para a época era anárquica. Eu não acho que era anarquismo, não, era mais uma ideia mais lúcida, mais de homem ludens, né? de pessoas que não levavam tão a sério. Né? Quem levou muito a sério, em boa parte se deu mal. Por exemplo, o Delúbio Soares, o Delúbio foi esmagado por essas máquinas de poder. Um sujeito simples, né? Um cara muito atilado, inteligente, mas esmagado por uma máquina dessa, talvez por essa falta de orientação. Aí vem o poder, o deslumbre do poder, mas, por exemplo, no meio do caminho, essas trajetórias assim, esmagam algumas pessoas. Então eu acho que no caso nosso, eu acho que o cinema, de uma certa forma, nos deu um caminho interessante. Muito difícil, até hoje muito difícil. Formar pessoas, formar público, conviver com grande mídia, essas coisas são muito difíceis. Eu sou professor da UFG há 25 anos, mas o cinema, de uma certa forma, deu uma luz para nós num momento muito difícil. Teve sexo, rock e drogas, isso sempre fez parte. Nós costumávamos dizer o seguinte: sexo e rock and roll, sim, nós excluímos as drogas. A gente brincava muito, a gente era um pouco brincalhão também, né? Esse pessoal, você sabe, cineclube, era um pessoal também que usava muito baseado, não é? O baseado. Então, que era uma perseguição que os militantes mais rígidos da esquerda faziam conosco, que nós fumávamos baseado. Faz parte por quê? Porque o movimento estudantil é um movimento, basicamente, um movimento de juventude. E isso está ligado também à vida social da juventude. Então, podemos ter ideias diferentes sobre quais desses valores, digamos, seriam recomendáveis ou não, mas o certo é que existe. Toda sexta-feira, no DCE, na Praça Universitária, se realizava atividade cultural. Estiveram presentes conosco Fernando Perigo, por exemplo, participou dessas atividades. Pádua, são cantores que Genésio, Cantins, todos eles participavam dessas atividades. Atividades musicais, teatro,
apresentação de filmes, eram atividades comuns que nós desenvolvíamos como meio de agregar a juventude e também discutir os problemas da juventude da universidade dentro da ótica cultural. O rock and roll, já nos anos 60, sempre foi referência. Nos anos 80, então, o rock nacional estava em franca ebulição. Os grupos de rock despertaram por todo o Brasil. Então, a música, ela sempre foi um movimento de integração da juventude e, muitas vezes, de vanguarda também, de assuntos e de agendas que não são colocadas pela sociedade. A gente usava, uma coisa muito legal, que a gente usava muito frases de nome de música, frases de música para as chapas, né? Então tinha essa identidade com a música que era muito interessante. Essa geração minha também foi uma que começou a parar de ir na pecuária. Que até então eu mesmo matei muita aula no segundo grau para ir para pecuária. E aí, em 97, por exemplo, baixaram a lei, não sei onde aí, que você não podia entrar de camisa de uniforme em pecuária. Então todo mundo matava aula com a camisa por baixo e tal. Mas já na universidade, já havia um movimento muito, não contra a pecuária, mas assim, de outras alternativas, né? De outras possibilidades. Porque quando, eu não sei se você lembra, aqui em Goiânia, quando tinha pecuária, nem bar abria. Os que abriam lá dentro. O movimento estudantil, tanto secundarista quanto universitário, tem momentos de afluxo e de refluxo. Um momento ímpar também, posso dizer assim, depois do fim do regime militar, foi a campanha pelo impeachment do então presidente eleito em 1989, Fernando Collor de Mello. Milhares de estudantes saíram às ruas, pintaram suas caras e protestaram contra escândalos e mais escândalos de corrupção. Eu lembro uma vez que a gente inaugurou um placar lá na Praça do Bandeirante dos deputados que eram contra, a favor e quem não tinha se posicionado ainda sobre impeachment, né? Isso teve um impacto muito grande, era ano de eleição. Depois disso, o movimento estudantil definhou, se confinou dentro das universidades e mesmo após alguns ensaios não teve mais a envergadura da campanha contra a ditadura militar e pelo impeachment de Fernando Collor de Mello. Eu entrei já em 99, fiquei até 2005 mais ou menos. E essa geração minha no movimento estudantil, ela foi de transição um pouco desse modelo idealizado para um movimento estudantil mais focado nas questões do dia a dia do estudante e nas questões acadêmicas. Então houve uma certa migração ao longo desse tempo, o que é o que predomina hoje, né? Os centros acadêmicos, os diretórios, os DCEs, a UEL, hoje eles estão muito focados no dia a dia do estudante, mais focados nessas questões e menos focados na universidade e no movimento estudantil tendo como papel transformador da sociedade como um todo. Nós fizemos um debate sobre resgate de temas sobre a ditadura, né, daquele período, e coincidiu com um debate que o Tarso Genro trouxe, né, que foi da punição dos torturadores militares. Esse tema marcou muito a nossa militância, porque nós fizemos um debate de 3 dias na Católica e na Federal, nós levamos esse debate para a Federal também, sobre o resgate daquele período recente da história do Brasil. E logo depois entramos de cabeça nesse tema da punição dos torturadores. O Tarso trouxe esse debate em Brasília, fez um debate quando ele era ministro da Justiça. O Clube Militar do Rio de Janeiro fez um contra-debate. Nós fomos para o Rio de Janeiro defender a punição dos torturadores por acharmos que, primeiro, a lei de anistia, no seu texto, ele está equivocado. Tortura não pode ser considerada como crime conexo. Mas principalmente, e aí para não tratar como um tema revanchista, o debate da punição, mas para linkar ele com a realidade que a gente vive hoje, que é da violência policial. Tortura nunca vai, pela vida e pela paz. Terrorismo nunca vai, pela vida e pela paz. Terrorismo nunca vai, pela vida e pela paz.
já chorei muito. É papo. É na justiça com essa turma. Muito. Torturador é na justiça. É pra tirar fotografia. Pera aí, já tiraram. Não. Pousa aí, pousa mais uma vez. Eles são comunistas. E o que tem? O senhor é fascista, pô. Eles seguem uma doutrina. Os senhores falavam que os comunistas comiam as criancinhas, matavam. No entanto, meu irmão, com 15 anos, foi morto pelo exército. Com 15 anos. Então, quem é que matava a criancinha? Muito bem. Quem matava a criancinha? Os comunistas. Quem que matou o João Pereira do Araguaia? Foi o Genuíno. Ah, é? O Genuíno. João Pereira foi guia para minha equipe que prendeu o Genuíno. Ah, é? Ele foi lá e matou um garoto de 17 anos. Mas não matou enfiando na faca, não. Do exército, ele matou 18 anos, tirava lá na porta, jogaram uma bomba contra o soldado do exército Costa, soldado do exército, 18 anos. É engraçado, e os milhões do responsável genuíno aparecem e os responsáveis dos senhores não aparecem. Por que os senhores se afogaram e se escondem atrás de alguma coisa que eu não sei o que é e que não aparece ninguém? Aparece o quê? Que não há um inquérito onde os senhores são denunciados e os senhores têm que responder perante a sociedade. Quem respondeu nada? Quem respondeu? O senhor é onipotente. O senhor é onipotente. Eu quero saber quem que matou o João Pereira. Só isso. O rapaz de 17 anos serviu de guia para minha equipe, fui lá e prendi o Genuíno. E quem foi que matou o meu irmão de 15? Quem matou o Nestino Guimarães? O Nestino? Quem matou então? Ele tá morto. Quem matou o Nestino Guimarães? Não, tá desaparecido. Tá desaparecido. Quem sumiu com ele? Essa proposta de esquecer o passado é um absurdo. A juventude brasileira precisa entender o que houve na época da ditadura: assassinato, perseguição, agentes públicos utilizando do estado de exceção para poder torturar. A sociedade brasileira precisa resgatar a sua história, a sua memória, para nunca mais repetir um tempo tão horrível, tão doloroso, de feridas tão profundas como foi a ditadura militar. Por isso que o movimento estudantil, que as famílias de mortos desaparecidos, que os grupos organizados, que os movimentos sociais defendem e apoiam a iniciativa do Ministério da Justiça de debater na sociedade a punição aos torturadores e tortura ser tratada como crime, como as leis internacionais já dizem. Tortura é crime contra a humanidade, como já acontece na Argentina, no Chile e vários outros países. Eu acho que a punição dos torturadores é um tema importante, torturadores da época da ditadura é um tema importante, porque a gente traz aquele debate à tona para uma violência que a gente vive hoje. Hoje você tem um Estado, você tem uma polícia que também tortura, que também mata, que também desaparece com jovens. Inclusive aqui em Goiás eu fiz uma pesquisa já há algum tempo, mas em 5 anos a Rotan tinha matado, torturado e prendido pessoas que não tinham sequer uma passagem pela polícia. Eram 25 pessoas, quer dizer, durante a ditadura inteira aqui em Goiás, oficialmente, 21 anos de ditadura, o Estado desapareceu com 15 pessoas. Esses são os dados oficiais. Em 5 anos a Rotan tinha matado 21 e desaparecido com os corpos da metade delas, quer dizer, pessoas que não tinham passagem. Dentre elas tinha um garoto de 12 anos de idade que estava soltando pipa, que é o Murilo Santos, ali de Aparecida. É Murilo Soares, se não me engano. Então, eu acho que é um tema importante para os estudantes estarem debatendo, porque essa violência policial, eu não tenho dúvida que ela é resquício da ditadura militar. Porque aqueles coronéis que torturaram, que perseguiram, estão todos eles aí. Os que não morreram de idade, por velhice, estão aí no comando ainda. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. Ganhar dinheiro foi torturar e não matar. Punição já!
Há 10 anos não existe a UJES, né? Não reconstruiu agora em novembro de 2009. Nesses 10 anos, o Estado teve um grande retrocesso por não ter a entidade para interferir nas decisões políticas. É a UJES que vai levar o debate dentro da escola, falando da importância do Grêmio Estudantil, onde que vai estar discutindo a melhoria da educação, não só a lei da escola, mas da municipal, estadual e nacional. Mas o estudante não quer participar, o estudante está se organizando em quadrilhas, em gangues, em torcida organizada. Está organizando sim, porque não leva esse debate para dentro da escola. O professor não leva. Se é lei, a lei tem que ser cumprida. Mas o próprio professor, os diretores que ganham um salário ruim, isso não é importante para ele. O MPR ele tem 2 princípios. O primeiro é servir ao povo de todo o coração. E segundo é ser tropa de choque e reserva da revolução também. A gente colocou 4.000 estudantes na rua em busca desse castelinho de novo. Por quê? Porque a gente quer, os estudantes querem a nossa casa. E a gente sofreu também repressão da Guarda Municipal. Ficamos aqui acampados quase 2 semanas em prol da retomada do castelinho, que foi sede da UJES desde a época da ditadura. Retomamos. No início do ano, devido às péssimas condições de transporte público, já tinha tido uma paralisação espontânea no terminal da Praça da Bíblia, em que os próprios trabalhadores paralisaram o terminal para exigir que houvesse melhoras na qualidade do transporte público e também uma passagem exorbitante. Hoje a gente está travando e conseguimos já uma bandeira forte, que foi o pré-sal, 50% do Fundo Social do pré-sal, né, mais uma riqueza que descobriu no país. E a UBS puxou essa bandeira e junto com a UJES, né, em todos os países foi realizada a jornada de luta. Nós colocamos 3.500 estudantes aqui na capital de Goiânia, onde que nós conseguimos agora ser aprovado pelo Senado. Então, nós mostramos o Brasil inteiro que nós estamos interessados sim em discutir a educação. Então, os estudantes, principalmente da Universidade Federal, e aí o Diretório Central da UFG e o Movimento Estudantil Popular Revolucionário, se organizaram para, mais uma vez, acentuar junto com os trabalhadores a necessidade de ter um transporte público de qualidade e a questão também do passe livre e de uma tarifa que seja mais acessível à população. Há 20 anos eles vêm lutando pelo passe livre. Né? Todo mundo fala, mas os estudantes secundaristas vêm lutando há muito tempo e não conseguem o passe livre. Isso é utopia? Não, a gente não acreditamos que não é utopia. Essa é uma luta nossa que há 20 anos vem travando e tem uma bandeira fundamental e vamos conseguir. Porque pra gente é isso, o movimento estudantil é organização, é combate e é independente, não é atrelado às estruturas podres do Estado. Eu constato que a UNE, desde a eleição do presidente Lula, em 2002, e o início do governo em 2003, vai assumindo as bandeiras de governo do Lula. Quando nós falamos de governo, há que se saber que tipo de governo. Uma coisa é o governo conservador, reacionário, direitista. Outra coisa é o governo progressista. Eu acho que é o seguinte, o movimento que elege um presidente tem que apoiar esse presidente. Então essa história de falar que é governista depende de governo. Se for um governo progressista, ótimo. Mas não se trata de governismo. Trata-se de uma sintonia com a política geral do presidente, com a política democrática, com a política social, com a política internacional. Acho que a gente tem que separar, que apesar de ter o mesmo nome, não são mais a mesma entidade. Na verdade, para mim, o que tem aí hoje trai toda a história e inclusive ofende a história da UNE, da UJES. Eu falo com tranquilidade, falei isso, escrevi artigos na minha época, falando que a UNE não representa o estudante brasileiro, até mesmo porque ela não regionaliza a sua atuação política. Então, ela está muito distante da nossa realidade aqui.
E se você for em alguma dessas faculdades e perguntar para o estudante se ele já leu alguma coisa da Uni, se já leu algum manifesto da Uni, se ela sabe o que a Uni faz todo ano, se ela sabe o que é feito com dinheiro da carteira universitária, eles não vão saber. Na verdade, né, eles têm crítica, a Lula tem feito crítica na questão educativa, na questão do relacionamento do exterior. Mas isso também é a dinâmica dos movimentos. Nós não estamos lá do governo, estamos lá do povo. Quem estiver lá do povo, né, a gente vai estar junto. A gente vai ser mais um elo. De 90 para trás, primeiro, tínhamos poucas universidades e faculdades em Goiás e em Goiânia. Era um universo muito menor, não só de instituições, mas também de estudantes. De 90 para cá, até mesmo em função de bolsa universitária e de FIES, de ProUni, que aumentou muito a quantidade de universidades e faculdades particulares, o universo de pessoas que pensam na faculdade hoje mais em função do mercado de trabalho, ele cresceu muito. Na Federal até hoje, na Católica, continuam alguns núcleos de pensadores e pessoas que entendem o movimento estudantil universitário como um espaço de discussão da sociedade. E ainda existem essas pessoas. Mas proporcionalmente é infinitamente menor do que hoje o cara que entra na faculdade para ter um diploma e buscando um emprego. O estudante está muito preocupado com a carreira, com o emprego, com se realizar muito dentro do contexto eletroeletrônico, por exemplo, né? Um neoliberalismo, quer dizer, há exatamente, digamos, o estímulo para a afirmação pessoal, individual, para a política do corpo, para a preocupação com a carreira profissional e um certo distanciamento dessa questão, digamos, da perspectiva do coletivo. Eu acho que são momentos históricos diferentes e também pessoas, as gerações vão mudando de acordo com a mudança do mundo. Hoje as gerações, na minha época não tinha internet. Hoje a juventude lida com a informação de forma muito mais democrática do que nós lidávamos no período de restrição das liberdades democráticas e no período de poucas tecnologias da informação. Nós éramos produto da época, nós éramos visionários, nós éramos sonhadores, idealistas, nós estávamos no contexto da Guerra Fria, que é uma coisa que não pode deixar de ser analisada, porque a Guerra Fria impunha você estar de um lado ou de outro, às vezes você é obrigado a se colocar de um lado para poder não ser tido como o que a gente diria na época, um alienado. Então, acho que quando se fala em militância hoje, a militância aguerrida, ela não está muito dentro dos lugares tradicionais, como a militância estudantil, a Uni. Não, hoje os jovens eles militam de uma certa forma despolitizados, mas com muito vigor em outros setores da sociedade. No campo cultural, então, hoje, a militância é extraordinária. No campo das artes, em Goiânia, é extraordinária. Isso é militância também, isso é reflexão, isso é política também. Isso é muito política. Evidentemente que as bandeiras são outras, as agendas são outras e as formas de luta são outras. Não melhores e nem piores, apenas diferentes. Eu acho que a juventude é um grande potencial de transformação da sociedade, reside na juventude. E a juventude sempre foi elemento de rebeldia, de transformação, de questionamento. Isso é saudável. Onde estão os estudantes de Goiás? Os estudantes de Goiás, levanta a mão! Fui torturado aqui no quartel do Exército, aqui, que era o 10º BC. Na época, estava debatendo esquerda e direita no Brasil, movimento nacionalista, movimento conservador. Meus colegas morreram todos que estavam dentro da casa. E depois que eu fiquei sabendo que a polícia só estava esperando eu chegar
para invadir a casa. Eu, o Haroldo, a Elza Monerá fomos violentamente torturados. As gerações vão mudando de acordo com a mudança do mundo. A nossa luta tem 40 anos. Eu já chorei muito. É na justiça com essa turma. Onde estão os estudantes de Goiás? Os estudantes de Goiás, levanta a mão. Esquecer o passado é um absurdo. A juventude brasileira precisa entender o que houve na época da ditadura: assassinato, perseguição. A gente